de assistência social, visando a adequação dos seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais às normas do SUAS, viabilizar estratégias e mecanismos de organização para aferir o potenciamento à rede socioassistencial em âmbito local de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais ofertado pela entidade e organização de assistência social de acordo com as normativas federais. Acompanhar a execução de parcerias firmadas entre os municípios e as entidades e organizações de assistência sociais e promover a avaliação das prestações de contas. Normatizar em âmbito local o financiamento integral dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência sociais ofertados pelas entidades e organizações vinculadas aos SUAS, conforme o parágrafo 3º do artigo 6º-B da Lei Federal de número 8.742, de 1993, e suas regulamentações em âmbito federal, notadamente na Lei de número 13.019, de 2014, aferir os padrões de qualidade de atendimento a partir dos indicadores de acompanhamento definidos pelo respectivo Conselho Municipal de Assistência Social para a qualificação de serviços e benefícios em consonância com as normas gerais. Encaminhar para apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social os relatórios trimestrais e anuais de atividade e execução física financeira a título de prestação de contas. Compor as instâncias de pactuação e negociação dos SUAS, estimular a mobilização e organização dos usuários e trabalhadores dos SUAS para a participação nas instâncias de controle social da política de assistência social, instituir o planejamento contínuo e participativo no âmbito da política de assistência social, dar publicidade ao dispêndio dos recursos públicos destinados à assistência social, criar ouvidoria do SUS, preferencialmente com profissionais do quadro efetivo. Submeter trimestralmente, de forma sintética, e anualmente, de forma analítica, os relatórios de execução orçamentária e financeira do Fundo de Assistência Social, apreciação do CMAS. Implantar, alimentar e manter atualizado, no âmbito municipal, sistemas e informações do Sistema Único de Assistência Social, do Plano Municipal de Assistência Social. Artigo 18. O Plano Municipal de Assistência Social é um instrumento de planejamento estratégico que contempla proposta para execução e o monitoramento da política de assistência social no âmbito do município de Ilhéus. Inciso parágrafo 1º, elaboração do Plano Municipal de Assistência Social dar-se-á a cada 4 anos, coincidindo com a elaboração do Plano Plurianual anual e contemplará. Diagnóstico socio-territorial, objetivos gerais e específicos, diretrizes e prioridades deliberadas, ações estratégicas para sua implementação, metas estabelecidas, resultados e impactos esperados, recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários, mecanismos e fontes de financiamento, indicadores de monitoramento e avaliação, cronograma de execução. O Plano Municipal de Assistência Social, além do estabelecido no parágrafo anterior, deverá observar as deliberações das conferências de assistência sociais, metanacionais e estaduais, pactuadas, que expressam o compromisso para com o aprimoramento do SUAS, ações articuladas intersetoriais. A ação de apoio técnico e financeiro à gestão descentralizada dos SUAS, das instâncias de articulação, pactuação e deliberação dos SUAS, do Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal de Assistência Social de Ilhéus, órgão superior de deliberação colegiada, de caráter permanente, de âmbito municipal e de composição paritária, entre governo e sociedade civil, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deve ser normatizado
em lei específica, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 17 da Lei de número 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Das Conferências Municipais de Assistência Social. A Conferência Municipal de Assistência Social é instalada a máxima debate de formulação e de avaliação da política pública de assistência social e definição de diretrizes para o aprimoramento do SUAS, com a participação de representantes do governo e da sociedade civil. A Conferência Municipal de Assistência Social deve observar as seguintes diretrizes: divulgação em ampla e prévia do documento convocatório, especificando objetivos, prazos, responsáveis, fonte de recursos e comissões organizadoras, garantia de diversidade dos sujeitos participantes, inclusive de acessibilidade às pessoas com deficiência, estabelecimento de critérios e procedimento para a designação dos delegados governamentais e para a escolha dos delegados da sociedade civil, publicidade de seus resultados, determinação de modelo de acompanhamento de suas deliberações, articulação com a Conferência Estadual e Nacional de Assistência Social. Artigo 22. A Conferência Municipal de Assistência Social será convocada ordinariamente a cada 4 anos pelo Conselho Municipal de Assistência Social e extraordinariamente a cada 2 anos, conforme deliberação da maioria dos membros do Conselho. Hein? Pode me tirar? Vou agora. Vai. Vamos terminar agora? Deu para descansar. Artigo 23. É condição fundamental para viabilizar o exercício do controle social e garantia de direitos socioassistenciais o estímulo à participação do protagonismo do usuário do Conselho e Conferência Municipal de Assistência Social. Parágrafo único. Os usuários são sujeitos de delitos públicos da política de assistência social e os representantes de organizações. Vereador Augustão, aqui, ó. Os usuários dos sujeitos de direitos públicos da política de assistência social representada da organização de usuários são sujeitos a coletivos de espécies de diversas formas de participação, nas quais seja caracterizada o seu protagonismo direto enquanto usuário. Porque no artigo anterior já falava sobre a condição social da pessoa, entendeu? Artigo 24. O estímulo à participação dos usuários pode ser dado a partir da articulação dos movimentos sociais e da população de apoio à organização de diversos espaços, tais como fórum de debates, audiência pública, comissão de bairro, coletivo de usuário, junto aos serviços de programas, projetos de benefícios socioassistenciais e pré-conferências. Parágrafo único. São estratégias para garantir a presença do usuário, dentre outras, planejamento do Conselho e dos órgãos gestores, ampla divulgação do processo nas unidades prestadoras de serviços, descentralização do controle social por meio de comissões regionais ou locais. Artigo 25. O município é representado nas comissões intergestoras bipartite, CIB e tripartite, CIT, instâncias de negociações de participação, de pactuação dos aspectos operacionais, de gestão e organização do SUAS, respectivamente, no âmbito regional, estadual e nacional, pelo Fórum Regional do Litoral Sul da Bahia, pelo Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social, COEGEMAS, e pelo Colegiado Nacional de Gestores Municipais da Assistência Social, COGEMAS. Artigo 26. Serviços socioassistenciais são atividades continuadas que visem a melhoria de vida da população e cujas ações voltadas para as necessidades básicas observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas na Lei Federal 8.742 de 93 e na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Artigo 27. Os programas de assistência social compreendem as ações integradas e complementares com objetivo de tempo e área de abrangência definida para qualificação, incentivar e melhorar os benefícios e serviços assistenciais. O programa será definido pelo Conselho Municipal de Assistência Social, obedecidas à Lei Federal 8.742 de 93 e as demais normas gerais do SUAS, com prioridade para a inserção profissional e social. Parágrafo 2º. Os programas voltados para os idosos e a integração da pessoa com deficiência serão devidamente articulados com os benefícios de prestação continuada estabelecidos no artigo 20 da Lei Federal 8.742 de 93. Artigo 28. Os projetos de enfrentamento à pobreza compreendem as situações de investimentos econômico-social de grupos populares buscando subsidiar financeiramente, tecnicamente, iniciativas que lhes
garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para a melhoria das condições gerais de assistência, de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida e preservação do meio ambiente e suas organizações sociais. Artigo 29. São entendidas organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento ou assessoramento aos beneficiados abrangidos pela Lei Federal 8.742/93, bem como as que atuam na defesa da garantia dos direitos. Artigo 30. As identidades, organizações de assistência social e serviços, programas, projetos e benefícios sociais assistenciais deverão ser inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social para que obtenha a autorização de funcionamento no âmbito da Política Nacional de Assistência Social, observando os parâmetros nacionais de inscrição definido pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Artigo 31. Diego. Veja, anote todos os vereadores que estão com o nome para você passar para mim. Faça um zap aí também. Artigo 31. Constitui critério para a inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios ecoassistenciais. Executar as ações de caráter continuado, permanente e planejado. Assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios assistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e da garantia de direitos dos usuários. Garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços de programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Garantir a existência de processo participativo dos usuários na busca do cumprimento da efetividade e da execução de seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Artigo 32. As entidades da organizações de assistência social, no ato da inscrição, demonstrarão ser pessoa jurídica de direito privado devidamente constituída, aplicar suas rendas, seus recursos eventuais, resultados integralmente no território nacional e na manutenção do desenvolvimento de suas atividades, dos seus objetivos institucionais, elaborar plano de ação anual, ter expresso o seu relatório de atividade, finalidade estatutária, objetivos, origem de recursos, infraestrutura, identificação de cada serviço, programa, projeto, benefícios socioassistenciais executado. Parágrafo único. Os pedidos de inscrição observarão as seguintes etapas de análise: análise documental, visita técnica quando necessária para subsidiar a análise do processo, elaboração do caráter de comissão, pauta, discussão de liberação do processo em reunião plenária, publicação de decisão plenária, emissão do comprovante, notificação da entidade de organização de assistência social por ofício. Artigo 33. O financiamento da política municipal de assistência social é previsto e executado através de instrumento de planejamento orçamentário municipal que se desdobra no plano plurianual, na lei de diretriz orçamentária e na lei orçamentária anual. Parágrafo único. O orçamento da assistência social deverá ser inserido na lei orçamentária anual, destinando o município o confinamento para a política de assistência social, devendo os recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social serem voltados à operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Artigo 34. Caberá ao órgão gestor da assistência social responsável pela utilização dos recursos do respectivo Fundo Municipal da Assistência Social o controle e acompanhamento dos serviços de programa. Parágrafo único. Os entes transferidos poderão requisitar informações referente à aplicação dos recursos oriundos do seu Fundo de Assistência Social para fim de análise e acompanhamento de sua boa regular utilização. Artigo 35. O Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS, Fundo Público de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil, tem o objetivo de proporcionar recursos para confinanciar a gestão, serviço de programa, projetos e benefícios socioassistenciais. Artigo 36. Constituirão receita do Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS, recurso proveniente da transferência do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social. A dotação orçamentária do município, observando o dispor no parágrafo único do artigo 33 e recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício. Doações, auxílios, contribuições, subvenções de organizações internacionais e nacionais, governamentais e o não governamentais. Receita de aplicação financeira do recurso do fundo é realizado na forma da lei. As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamento das atividades econômicas, de prestação de serviço e de outras transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social terá direito a receber por força de lei
e de convênio no setor, produtos e convênios firmados por outras entidades financiadoras, doações em espécie feitas diretamente ao fundo, outras receitas que venham a ser legalmente instituídas. A adoção orçamentária prevista no Fundo Municipal de Assistência Social será automaticamente transferida na sua conta, tão logo sejam realizadas as receitas correspondentes. Parágrafo 2º. Os recursos que compõem o fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais em conta especial sobre a denominação Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS. Parágrafo 3º. As contas recebedoras dos recursos do cofinanciamento federal das ações socioassistenciais serão abertas pelo Fundo Nacional de Assistência Social. Artigo 37. O Fundo Municipal de Assistência Social será gerido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, sob a orientação e fiscalização do Conselho Municipal de Assistência Social. Parágrafo único. O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social entregará o orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Artigo 38. Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social serão aplicados em financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de assistência social desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social ou órgão conveniado, em parceria entre poder público e entidades ou organizações de assistência social para a execução dos serviços, programas e projetos socioassistenciais específicos, aquisição de material permanente e consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento das ações socioassistenciais, construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para a prestação dos serviços de assistência social, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações da assistência social, pagamento de benefícios eventuais conforme disposto no inciso 1º do artigo 15 da Lei Federal 8.742 de 1993, o pagamento de profissionais que entregam as equipes de referência responsáveis pela organização e oferta daquelas ações conforme percentual apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS. Artigo 39. O repasse dos recursos para a entidade das organizações assistenciais social devidamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social, observando o disposto nesta lei e na Lei 13.019 de 2014. Artigo 40. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 41. Revoga-se a disposição em contrário. Gabinete do Prefeito. Senhor presidente, escuta, em discussão. Em discussão. Em discussão, vereador Macrise. Senhor presidente, eu faço questão de fazer discussão nesse projeto, que inclusive eu assinei junto o parecer, né, pela admissibilidade deste projeto, mas eu faço a discussão para observar e chamar a atenção de que desde 2017 nós estamos nesta casa cumprindo um papel estratégico importante, mostrando para a gestão os nossos sinais de compromisso, de aprovar projetos estratégicos, mas a gente precisa de que o governo seja mais ágil em alguns setores, porque, por exemplo, senhor presidente, no segundo semestre do ano passado, a Secretaria de Desenvolvimento Social tinha uma facilidade em ter cesta básica para as pessoas da periferia que estavam com necessidade, que era uma beleza. Mas depois que concluiu o segundo semestre do ano passado, as pessoas não conseguem mais ter acesso às cestas básicas. E eu estou citando o exemplo da cesta básica, mas isso estende a uma série de outras ações e benefícios que o cidadão tem direito, e que precisa chegar lá nas unidades e encontrar. Então, que a gente não espere para que esses benefícios e estas ajudas necessárias para quem está na ponta, não fique agora só para o segundo semestre do ano que vem de novo. Até porque a gente tem um governo federal que vem desmontando tudo que os governos do PT construíram de benefício social, de distribuição de renda, de garantia de vida digna. A turma está destruindo tudo em 8 meses. Tudo que é para benefício coletivo, social, então estão destruindo. Então a gente precisa ter o olhar atento que o SUAS sofre ataque frontal e que Ilhéus precisa entender que esse ataque chega para aqui e que a gente tem que responder com ação concreta do dia a dia para acabar com
com a cidade virtual e a cidade real, e a gente tem uma cidade real muito melhor para todas e para todos. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Em votação, projeto número 104, 2018. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado. Segunda votação e redação final em bloco. Em discussão, projeto de número 104, 2018. Em votação, segunda votação e redação final em bloco. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado. Vereador Nel Bastos. Vereador Paulo Carqueja. Vereador Pastor Matos. Projeto aprovado em primeira e segunda votação e redação final. Projeto de lei de autoria do vereador Macris Angeli. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a criar a categoria intérprete de Libras para deficientes auditivos no quadro permanente dos servidores públicos. Parabéns, vereador Macrise. O parecer da Comissão de Justiça, senhor presidente, é pela inconstitucionalidade e ilegalidade formal. Tem outro parecer? Deixa eu ver. Tem. Só tem um parecer mesmo. Ok. Então, lê o parecer, segundo o secretário. E já, em discussão e votação. Não, em discussão, parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Em votação. Em votação. Em discussão, senhor presidente. Em discussão, Pastor Matos. Eu queria sugerir ao nobre companheiro que ele transformasse esse projeto em um requerimento, pedindo ao Executivo que enviasse para esta casa esse projeto. Vereador Macri. Nós tínhamos feito, inclusive, uma conversa ontem, no sentido de que o Executivo talvez fosse colocar, mas, Pastor Matos, inclusive a representação da gestão que está no momento não vê óbice, até porque é um projeto apenas autorizativo, né, que não tem apenas um projeto autorizativo. E, só para justificar, senhores, esse parecer, por isso, inclusive, a sugestão é para a gente ser o contrário, por conta, enfim, já está discutido. Vamos lá. Em discussão, vereador Paulo Carqueja. Vereadores, eu quero, vereador Macrise, louvar a iniciativa de Vossa Excelência e do seu gabinete em apresentar um tipo de projeto desse. Ele é autorizativo, ele apenas faculta o governo a criar um cargo que é necessário. Pela ausência desses profissionais, nós estamos tendo problema nas escolas, vereador Nerival. Nós estamos numa política crescente de inclusão social. E a ausência desses profissionais e da previsão desses cargos dificulta a vida de muitas pessoas. Eu quero parabenizar o vereador Macrise e até subscrever esse projeto e votar a favor dele. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Parecer derrubado com 2 votos contrários. Vereador Augustão e... então parecer derrubado por unanimidade. Projeto de lei de autoria do vereador Macrise, artigo 1º, fica o Executivo autorizado a criar a categoria intérprete de Libras para deficiente auditivo no quadro permanente de servidores públicos da Prefeitura Municipal de Ilhéus, alterando a Lei 3.761, de 21 de dezembro de 2015. Artigo 2º, nas alterações da Lei 3.761, de 21 de dezembro de 2015, aqui autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal criará na estrutura de cargos permanentes do município de Ilhéus o cargo de intérprete de Libras para
deficientes auditivos para atendimento dos órgãos da administração direta e indireta. Parágrafo único. O Executivo fixará o número de vagas, cargas horárias e carreiras de acordo com a necessidade de Secretaria dos órgãos municipais. Artigo 3º. O intérprete de Libras para deficientes auditivos é o profissional que conduz para a língua brasileira de sinais Libras as falas das pessoas para facilitação de atendimento dos deficientes auditivos. Parágrafo único. Entende-se como língua brasileira de sinais Libras a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual, motora e com estrutura gramatical própria constitui a transmissão de ideias e fatos oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Artigo 4º. Os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas decorrentes da criação do cargo de intérprete de Libras decorrerão da lei orçamentária em vigor, usando-se de anulação, reordenamentos orçamentários e suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogando a disposição em contrária. Projeto de lei número 002, de autoria do vereador Macrise. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam onde se encontram. Aprovado. Encaminhar para o Executivo. Segunda votação. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência segunda votação e redação final em bloco, ao tempo que eu já aproveito para... não vou dizer agradecer, pelo contrário, parabenizar. Hoje no município de Ilhéus, a secretária de Educação, inclusive, precisa dessa ajuda desta casa, de fazer a provocação do diálogo com o Executivo, porque a gente tem 13 crianças deficientes auditivas no município, que estão sem intérprete em sala de aula, por conta de o município só poder contratar quem tem licenciatura. Então a gente precisa de que a gestão faça o debate para ter o cargo de intérprete, a fim de que a comunidade surda seja atendida e as crianças sejam conduzidas dentro do seu processo de formação na alfabetização, na educação. Então, parabenizar esse colegiado, ao invés de agradecer. Parabéns, vereador, por esse projeto. Você está de parabéns. Quero louvar aí o... segunda votação em redação final em bloco. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam onde se encontram. Redação final. Aprovado. Redação final. Paulo Carqueja. Nel Bastos. Abraão. Ok, aprovado. Projeto de lei de autoria do vereador Luiz Carlos